É isso aí, vamos ler 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Reis 5, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um homem herói, valente, porém ele era leproso. Pega essa parte aí, viu? Valente, porém leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles, havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada da sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Pulando para o versículo de número 9. O 9 diz o seguinte, versículo 9. Quando Eliseu soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com essa mensagem: ó rei, não é preciso toda essa aflição. Manda este homem me procurar, e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. O 9. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou uma mensagem, ou um mensageiro, falar com Naamã, dizendo: vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras, pelo contrário, ficou indignado e falou com que ali estavam: veja só, mandar que eu me lave no rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do seu corpo. Mas não são os rios Abana e Farfá em Damasco muitos melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Queridos, olha que interessante. O homem está leproso. A Bíblia diz que era um homem valente, um homem valoroso, um homem que tinha ganhado muitas guerras, um homem que tinha muitas medalhas, que foi condecorado várias vezes. Mas a Bíblia chama atenção para ele era leproso, ele tinha um problema. E a menina, a escrava, diz: olha, se ele fosse lá, o homem de Deus o curaria, o homem de Deus resolveria o seu problema. O homem de Deus faria com que ele retornasse para esta nação de forma diferente. E Naamã vai. E Eliseu diz apenas: olha, vai lá e se banha no rio, e você ficará curado. Mas aí entra o ego. Aí entra o orgulho. Aí entra a falta de humildade. E ele diz: eu? Olha a minha posição. Olha o que eu já conquistei. Eu pensei que esse homem ia se ajoelhar, ia se dobrar perante mim. Eu pensei que esse homem ia me fazer honras, as honras que eu mereço. Eu pensei que esse homem ia passar a mão sobre o meu corpo. Olha, esse homem não estava na posição de ficar exigindo nada, mas ele queria.
Ele queria honras, ele queria ser bajulado. Será que você não está na mesma situação, rapaz? Ei, irmã, será que não é a mesma situação? Você está precisando de ser abençoada. Você está precisando de uma bênção, de um socorro. Mas o nariz continua empinado. Mas continua se achando a tal. Rapaz, eu pensei que no início do ano o pastor ia me chamar e dizer: você vai ser o meu vice. Eu pensei que o pastor ia me chamar e dizer: você vai ser o dirigente da maior congregação. Agora não. Me chamou pra quê? Pra ser porteiro. Me chamou pra quê? Pra tomar conta dos velhos. Eu pensei que esse ano seria diferente porque... Será que não tá na hora de você tirar o salto alto? Tem um cantor muito antigo, Esdras, que se você olhar lá no Face ou no YouTube e procurar lá, tem uma música dele que diz assim: Namã, Namã, desce do camelo, vem te banha neste rio, purificar o teu pelo. Namã, o egoísmo te destruirá, quando deres pelo erro, muito tarde já será. Olha aqui por causa do egoísmo. Olha aqui por causa da pessoa se achar demais. Quantas amizades têm sido desfeitas. Não, se for para pedir desculpa a fulana de tal, prefiro nunca mais falar com ela. Desce desse camelo. Você aí que é casado, uma besteirinha aí, brigaram, agora fica cada um dormindo para um lado. Os dois sofrendo, mas não quer descer do camelo. E esses dias hoje que tava, né, um friozinho, rapaz, bom para dormir abraçadinho. Mas o egoísmo, o ego, não dou o braço a torcer. Não é você que está sofrendo, o Naamã estava sofrendo com a lepra. Era um dos maiores homens daquela nação, mas quando as pessoas olhavam, viam, é leproso. Olha que coisa feia. Mas Naamã simplesmente, o profeta diz: vai lá e toma banho no rio e você será purificado. Mas ele não. Mas lá não tinha rio mais bonito, rio mais puro. Nem meu país tem Abana, tem Fafá. E ele vai me pedir para tomar banho logo no rio Itapicuru, no Rio do Ouro. Era uma coisa simples para um milagre tão grande. E às vezes aí no teu casamento, olha quantas pessoas depois que o casamento acaba. Às vezes a pessoa já está em outros casamentos. E aí depois lembra: rapaz, se eu tivesse pedido desculpa, se eu tivesse ouvido o pedido de perdão. Era uma coisa tão simples. Quantos empregados perdem o emprego por causa do nariz empinado? Os patrões que perdem o seu melhor funcionário por causa da arrogância. E olha que os servos, está aqui, ó, na Bíblia. Os servos de Naamã diz: mas meu senhor, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, se o profeta te pedisse uma coisa complicada de fazer, para o senhor ficar curado, para o senhor ficar limpo, o senhor não faria? Faria. Então, homem, por que o senhor não mergulha? Ei, tá tão fácil você resolver esse problema. Tá tão fácil você receber a sua bênção. Tá tão fácil você ser purificado. Mas como canta Esdras, desce do camelo, vai se banhar no rio, vai purificar o teu pelo, pede perdão, pede desculpa, se humilha,
Aceita o cargo que foi te oferecido. Não, mas eu pensava que eu ia logo ser consagrado a bispo. Baixa a bola, rapaz. Você não tá nessa potência toda que você tá pensando, não. Se humilha debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo, Ele te abençoará. E veja que o versículo 14 diz: então Naamã concordou em obedecer as palavras do profeta. A tua bênção está no obedecer. O milagre para a tua família ocorrerá quando você obedecer. Não foi na viagem que Naamã fez que ele foi abençoado. Não foi nos presentes que ele levou para o rei e para o profeta que estava o segredo da vitória. O segredo da vitória estava então. Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa palavra. Você que está aí na live, você que está nos acompanhando. Ei! Mergulha. Mergulha na obediência. Mergulha 7 vezes no rio do amor. Mergulha 7 vezes com coração puro, sem egoísmo, sem nariz empinado. Mergulha no rio do Senhor e Deus te abençoará poderosamente.